Fala, sétimo ano. Venho trazendo hoje a nossa videoaula sobre a revisão, né, do simulado que vocês vão fazer semana que vem. E como eu já falei com vocês, a matéria que vai cair nesse nosso simulado será capítulo 5, Reforma e Contra-Reforma, e capítulo 6, Formação dos Estados Nacionais Modernos, né, botei absolutistas e nacionais, na verdade. Não está errado, tá a mesma coisa, né, só muda a palavra. Bom, sobre o capítulo 5, a gente já cobrou ele na nossa última prova, né? Então, muito do que eu cobrei para aquela prova, eu estou cobrando novamente aqui. Só dei uma reduzida. Então, vocês vão ter que estudar as origens para a reforma acontecer, né? Você tem que falar da crise que a Igreja Católica vivia por causa das acusações de corrupção, por exemplo. Vocês podem falar também do renascimento científico e cultural que passou a questionar algumas das atitudes da Igreja sobre o conhecimento, né? Vocês podem falar a formação dos Estados Nacionais também, que vai reduzir o poder que a Igreja Católica vai ter na Europa, né? Entre outros motivos. E sobre as consequências da reforma, essas são bem simples. O nascimento de novas religiões cristãs na Europa, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e por aí vai. A redução do poder da Igreja Católica, que vai levar com que ela acabe financiando também, participando da expansão marítima para que ela conseguisse converter os nativos americanos, no caso, né, à religião católica, assim aumentar o número de seus fiéis. Nós temos o movimento da Contra-Reforma, que é uma reação à reforma protestante, uma consequência da reforma protestante, entre outras consequências que eu estou dizendo lá no resumo e, na explicação, na videoaula de explicação. Sobre as religiões protestantes, eu vou comprar duas apenas, o luteranismo e o calvinismo. Então, características sobre o luteranismo ou características sobre o calvinismo vão cair no nosso simulado, um ou outro, tá? Então, pega lá no nosso resumo, né, e dá uma lida, pode até decorar mesmo, porque são informações mais importantes, né, pra gente, ter a ponta da língua. Então, dá uma lida lá com calma, dá seu tempo e vê o que o Lutero tem, que o Calvino não tem, e vice-versa, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, tá bom? E aí, fazendo isso, vai estar tranquilo. E, por fim, eu cobro as características da Contra-Reforma. Então, para vocês estudar sobre a Contra-Reforma, o que foi a Contra-Reforma, né? Foi um movimento de reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. O que ela fez para tentar resolver a disputa por influência, né, contra os protestantes na Europa? A Igreja ela reativa o Tribunal da Inquisição, a Igreja ela cria um, um grupo, né, dentro da Igreja Católica especializado na conversão, que serão jesuítas, que vão participar da colonização portuguesa e espanhola na América. A Igreja também vai criar uma lista de livros proibidos, que é a lista do Índex, e a Igreja ela acaba fazendo uma reforma interna contra os casos de corrupção. Mas quanto à doutrina, ou seja, quanto o que a Igreja Católica acredita, ela não vai mudar nada. Tanto que tem aquele concílio, que é o Concílio de Trento, que é aquela reunião de bispos, né, e cardeais da Igreja Católica, que dura de 1545 até 1563, né? E nessas reuniões, os religiosos lá vão definir que não, eles não vão mudar as doutrinas que a Igreja Católica se baseia, né? As ideias permanecem as mesmas, eles apenas vão criar novas coisas e perseguir os casos de corrupção, de heresia presentes na Igreja. Ponto final, tá? Então é sobre isso que eu cobro em Reforma e Contra-Reforma. Agora, o capítulo 6 é um capítulo que a gente está vendo esse bimestre, né? E está misturando aqui que eu juntei com as das outras turmas. Sobre o capítulo 6, sobre a formação desses estados nacionais, o que eu estou cobrando? Os antecedentes, ou seja, por que esses estados nacionais modernos vão nascer, né? Então, basicamente todos os antecedentes que nós estamos falando até agora, em todas as matérias que a gente falou esse ano, tem relação, nem que pequena, com a formação desses estados. Então, para você ver esses antecedentes, basta ir no próprio resumo mesmo que a gente preparou e dar uma lida que tudo que a gente está ali a gente já falou várias vezes, como Renascimento, como crise do feudalismo, né, crise da Idade Média, ressurgimento das cidades,
concentração de poder nas mãos do rei, por aí vai. Tudo isso a gente já falou. E sobre as transformações, né, com o nascimento desses estados? Nós temos já, a formação de reinos absolutistas em que o rei desse estado ele vai concentrar todo o poder em suas mãos. E a nobreza, que vai estar enfraquecida devido à crise da Idade Média, acaba entrando de aliada nesse processo. A igreja, que estava perdendo também apoio, acaba fazendo parte dessas monarquias que serão católicas, no caso, né? Tirando a Inglaterra, que vai ser protestante. Então, Portugal, Espanha, né, França, católicos. Nós temos também a burguesia, que vai cada vez mais ter mais poder econômico na sociedade europeia, e como a gente vai ver ano que vem, ela vai passar a reivindicar a participação política que ela não tem nesse momento ainda, entre outras coisas, tá? E eu cobro também características do absolutismo, ou seja, o que significa uma monarquia absolutista? Nós falamos, basicamente, é um governo da Idade Moderna em que o rei controla todo o poder em suas mãos. E assim o rei ele controla a criação de leis, ele intervém na economia, a palavra dele é a que vale. Se você é um súdito do rei e você vai contra o que o rei defende, você critica o rei de alguma maneira, você vai ser perseguido por isso, porque não há liberdade de expressão, entre outras coisas, tá bom? Sobre o absolutismo, eu também vou cobrar sobre os pensadores do absolutismo. Nós falamos de três: Maquiavel, Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet é o cara que define uma teoria do direito divino dos reis, ou seja, uma justificativa, né, um motivo, uma interpretação da religião católica, né, da religião cristã também, como um todo, para o poder total que esses reis possuem. Então, o que a teoria do direito divino afirma? Que o rei, ele tem poder total porque ele é o enviado de Deus. Ele faz parte dos planos divinos para governar a sociedade. O Maquiavel é o cara dos fins justificam os meios, né? E que ele afirma que o príncipe, no caso, o rei, uma outra maneira de dizer, ele tem todo o poder em suas mãos porque ele é necessário. E por que ele é necessário? Porque o rei é a pessoa melhor preparada para governar a sociedade. Tanto que o rei ele tem que ser preparado desde cedo nos conhecimentos que ele necessita ter para exercer um bom reinado, e ele tem que aproveitar-se das situações em que ele tiver que agir, tanto de uma forma benevolente, de uma forma boa, como também quando ele tiver que agir como um tirano quando necessário. Tá? E o Thomas Hobbes, ele também vai nessa parte que o rei tem que governar a sociedade, também tem que ter o poder total, mas o motivo é um pouco diferente. Para o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, a sociedade humana ela tem a tendência a se autodestruir. E o rei ele é responsável por preservar essa sociedade, para que nós não entramos em guerra civil. Então o rei é necessário para que a sociedade não se autodestrua. Agora, sobre os processos de formação, como esses estados nacionais nasceram? Temos dois casos, né? Portugal e Espanha e de França e Inglaterra. Os de Portugal e Espanha estão relacionados diretamente à permanência dos muçulmanos na Península Ibérica. Então, conforme os muçulmanos foram sendo expulsos, essas duas nações se formaram. E no caso da França e da Inglaterra, está relacionado diretamente à Guerra dos 100 Anos, em que essa Guerra dos 100 Anos vai mobilizar a França e vai desenvolver um sentimento de nacionalidade nos franceses, enquanto que na Inglaterra essa guerra faz com que a Inglaterra acabe desenvolvendo monarquias que pouco a pouco vão se aproximando do que a gente vai ter como absolutismo, porque na Inglaterra aconteceu o contrário. Na verdade, os reis tinham pouco poder e o parlamento inglês limitava esse poder dos reis. Só que conforme os reinados foram passando, os novos reis foram cada vez mais tendo um poder concentrado em suas mãos. Ao passo que quando a gente chega na época da Reforma Protestante, o Henrique VIII é o rei da Inglaterra, ele é um rei absolutista, que é desse momento que a gente está falando aqui. Tá? Temos outras características também, mas isso vocês vão ter que estudar nas videoaulas que a gente já preparou, tá bom? Aqui eu não vou falar da matéria inteira, já que isso aqui é apenas uma revisão. Então, basicamente, é esse conteúdo que cai no nosso simulado semana que vem. Qualquer dúvida pode perguntar para mim no privado. E a videoaula que eu ia gravar hoje,
de correção de exercícios do capítulo 8 eu vou gravar na semana que vem, para vocês não ficarem com muita coisa. Lembrando que para a terça que vem existe o dever de casa que vocês têm que preencher antes do simulado começar, que eu coloquei lá no grupo, tá? Que é a revisão extra do capítulo 7. Então não esqueçam, quem não fizer até a data vai e fizer depois vai ser considerado atrasado. E esse trabalho vale pontos, tá bom? Então ficamos por aqui, continuamos semana que vem, é isso. Tchau, tchau.